aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é um grande prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. O mangá de Boku no Hero chegou ao fim depois de 10 longos anos, e se você tava aí na expectativa de um final épico, da hora pra caramba, eu lamento ter que te dizer que foi uma merda. Cara, eu não vou dar muito spoiler aqui pra galera que não acompanha o mangá e tal, mas sinceramente eu achei que o Kohei Horikoshi foi meio sacana com esse final por causa do tanto de quebra de expectativa que o maluco colocou ali. Ah, e se você é daqueles que curte um romance e tava aí torcendo pra caramba pra ver alguns chips se consumando no final, então pode tirar o seu One for All da chuva, meu amigo, porque simplesmente não rolou pra ninguém. Nem mesmo depois de um time skip de 8 anos. Mas ok, vai, eu tenho que ser sincero aqui e dizer que nem tudo foi uma merda. Tem uma parada que acontece com um personagem misterioso lá no final, e que até se conecta com o início do caminho do Shigaraki como um vilão, que eu achei muito bem bolada. Bom, independente do final ter agradado alguns e outros não, o fato é que todos os fãs concordam que as histórias de alguns personagens foram bem pouco exploradas. E a pergunta que todo mundo tá se fazendo é: e agora? Vai rolar continuação, prequel, spin-off? E aí? E pra nossa surpresa, ou não né? O Horikoshi já mandou a real em uma entrevista que ele deu pra Viz Media e disse que ele não tem interesse em expandir o universo da série por enquanto. E os caras lá até perguntaram pra ele se teve algum personagem que ele queria ter desenvolvido mais a história e não teve tempo. E vocês sabem o que ele respondeu? Ele virou e simplesmente falou que ele criou personagens com histórias que ele deixou de fora do enredo principal de propósito, cara. A desculpa dele é que ele fez isso para manter a estrutura narrativa que ele queria para a série. E ele usou um exemplo até que bem legal para explicar melhor isso. Saca só o que ele disse. Ao invés de retratar com detalhes as histórias de todos os personagens, eu queria dar a entender certos elementos. Por exemplo, no filme O Exterminador do Futuro 2, o John Connor se torna um líder contra o exército das máquinas no futuro, e o personagem do Schwarzenegger é enviado desse futuro até o passado. Mas não são dados muitos detalhes sobre esse futuro. E por ele não ser retratado dessa forma, a imaginação dos espectadores pode expandir, e eu achei isso ótimo. Então percebe que aqui ele deixa bem claro que ele queria criar um universo além do que o leitor pudesse ver, e que ele mesmo pudesse preencher as lacunas com a própria imaginação. E depois ele ainda completa essa ideia dizendo que ele não acha que ficou faltando alguma coisa na história. E o fato dele ter dito isso já elimina qualquer esperança que os fãs tinham de ver um prequel da série focada na história dos antigos portadores do One for All, por exemplo. Que é uma coisa que a galera pede pra caramba. Só que o maledeto não parou por aí não. Pra jogar ainda mais sal na ferida, ele confirmou que escreveu histórias detalhadas para cada um dos portadores do One for All, mas que ele não teve vontade de publicar. Mano, sério, quando eu li isso eu fiquei com vontade de dar um pipoco na fuça desse maluco. Pô, imagina como ia ser massa uma história protagonizada pelo Kudo e pelo Bruce, que eram os líderes da resistência contra o All for One. E não só eles, Boku no Hero tem um monte de personagens com camadas de complexidade que fariam deles ótimos protagonistas. A exemplo disso, a gente pode citar a Lady Nagan, que foi forçada a fazer vários trabalhos sujos como heroína, até que o sistema se virou contra ela e fez ela perder a fé em tudo. E uma coisa interessante sobre essa personagem é que na época que ela apareceu, o autor afirmou que o que a gente viu do passado dela foi só um pequeno resumo, já que ele poderia fazer um volume inteiro só dedicado para a história dela. E ele também chegou a dizer em uma entrevista que ele gostaria de escrever uma história curta focada na Lady Nagan. Outra personagem que com certeza merecia ter uma história mais desenvolvida é a Stars and Stripes, que participou tão pouco do enredo, mas mostrou um carisma gigantesco. Seria muito da hora ver mais do tempo que ela passou com All Might, do treinamento da individualidade dela e das conquistas que ela teve. Tá, mas e aí, Edu? Isso quer dizer que a franquia acabou de vez, então? Cara, a resposta para essa pergunta tem uma série de nuances e eu vou explicar o porquê. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que já faz um certo tempo que o Horikoshi está lutando contra alguns problemas de saúde por causa da exaustão do trabalho. E isso acontece com praticamente todos os autores que têm mangás que são serializados semanalmente. E vamos lembrar que ele tá nessa já faz 10 anos, né? Além disso, pelas declarações dele, você percebe que o cara tá afim de descansar um pouco. Mas isso não significa que futuramente ele não possa ter interesse em voltar para essa obra.
E mesmo que ele não queira fazer mais nada de Boku no Hero, a franquia ainda pode seguir pelo mesmo caminho que Naruto e Dragon Ball, né, que são séries que tiveram continuações desenhadas por um outro artista. E isso com certeza iria diminuir muito a carga e a pressão em cima dos ombros dele. E tem outro fator importante nessa questão. Boku no Hero já tem um mangá spin-off muito interessante que se chama Vigilantes, e ele é um prequel da história principal que acompanha um outro protagonista e se passa em uma época em que a sociedade dos heróis estava começando a se formar. E por isso, o uso das individualidades ainda não estava tão regulamentado. E o enredo foca bastante nessa questão de pessoas que saíam por aí fazendo heroísmo sem se importar muito com as consequências e os danos que eles acabavam causando. Além disso, ele também mostra o passado de alguns personagens já conhecidos, como o Eraserhead e o próprio All for One. Vigilantes foi roteirizado pelo Hideyuki Furuhashi e a arte foi feita pelo Bettencourt. O mangá foi finalizado com 15 volumes e inclusive ele também já teve alguns spin-offs inspirados nele. Então é bem provável que ele receba uma adaptação em anime assim que o anime da história principal terminar. E os motivos para isso são muitos, galera. Porque para e pensa comigo, vamos fazer uma continha básica aqui, ó. Esse spin-off por si só teve um total de 126 capítulos, que é um pouco mais de 1/4 do total que o mangá principal teve. Isso quer dizer que ele tem conteúdo suficiente para pelo menos umas 3 temporadas de anime. E se a gente pensar que uma temporada nova do anime sai a cada 2 anos mais ou menos, então a gente já tem conteúdo garantido de Boku no Hero pelos próximos 6 anos. E isso sem contar a parte comercial da franquia, né? Com o novo anime a gente tem novos personagens, a gente tem uma série de novos bonecos que podem ser vendidos no mercado, além de novos jogos que podem ser feitos com foco na nova história, né? Cara, com o sucesso comercial que essa franquia tem, é quase impossível eles não adaptarem isso para anime. Agora, sobre o futuro da obra, eu acho que ainda é um pouco cedo pra gente bater o martelo e dizer que nunca vai ter continuação ou alguma coisa assim. Por enquanto o cara tá lá, né, pensando em dar uma pausa, descansar por uns anos, talvez até começar alguma coisa nova, quem sabe. Mas o fato é que Boku no Hero já tem muita lenha pronta para ser queimada. E nesse meio tempo pode ser que ele mude de ideia e resolva voltar com algum projeto novo para a franquia. Fora que ele ainda pode continuar escrevendo roteiro para filmes se ele quiser. Mas e você, o que você acha disso? Você ia curtir uma série mostrando o passado de cada um dos usuários do One for All? Ou tem algum outro personagem que você gostaria de ver a história sendo mais explorada? Já vai me contando nos comentários aí pra gente começar a fazer aquelas teorias malucas. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a fazer parte da galera aqui do Beco, deixando aquele like maroto e se inscrevendo no canal. Toda semana eu trago novidades aqui sobre tudo que rola no mundo dos animes, e eu ia ficar muito feliz de poder compartilhar tudo isso com você. Um grande abraço e eu espero que você tenha uma ótima semana. Valeu!